Paulo Freire e a pedagogia da autonomia. O Paulo Freire é um daqueles autores que são muito citados, só que sem grande profundidade. Alguns citam com ódio, sem nunca ter lido uma linha do que ele escreveu. Outros citam frases amorosas, como se esse fosse o centro da sua lavra. Para ele, a relação entre o educador e o educando está relacionada com a ideia de libertação, e ela é contrária à prática de transmissão de conhecimentos. A problematização nesse modelo substitui a mera informação ou transmissão de conhecimento. A dúvida proposta leva a rupturas de paradigmas e o diálogo integra os saberes. O educador se educa, aprende e reaprende no próprio diálogo com os educandos. Nesse livrinho aqui, Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire destaca que o papel do educador é o de criar a possibilidade de sua construção. Na prática, a sala de aula deixa de ser o espaço da certeza para dar lugar às dúvidas. Mas como provocar dúvida se o método propõe o diálogo? Ora, começando pela curiosidade do educando. O professor Rudá Hit lembra aqui uma das maiores confusões a respeito de Paulo Freire no Brasil. Ele se apoiava na fenomenologia. E para a fenomenologia, o primeiro discurso de alguém sobre o mundo, sobre algo, é dado pela emoção, pelo sensível, o olfato, a audição, o tato, essas coisas. Este seria o primeiro discurso sobre o mundo de todos nós. A teoria seria o segundo discurso, que é bem mais reflexivo. Nesse sentido, a formação da opinião se dá em movimentos circulares, na verdade elípticos, superando cada momento anterior. Eu comigo mesmo, eu trocando impressão com os outros, eu formando uma visão mais relacional com o mundo. Este deveria ser o movimento do aprendizado. A alfabetização freiriana parte dessa constatação. Não se deve iniciar pela palavra, que é o signo, que nada mais é do que um desenho estranho para um iletrado, por exemplo. Ela tem que iniciar justamente pelo significado afetivo da palavra para o educando. Somente assim ele, o educando, apreende a palavra. No começo da alfabetização é quase um estudo antropológico. O educador ouve o educando, percebe a sua existência, o seu imaginário e o seu vocabulário. É deste estudo que nasce a palavra geradora, uma palavra que tem muito sentido para o analfabeto e que será o fio da meada. O fio da meada nasce da intenção do educador e da realidade e da cultura do educando. É uma interação. É justamente assim que se aprende. Tudo nasce de uma curiosidade pessoal que impele a mudança de leitura do mundo à volta. Para Paulo Freire, a educação só tem um sentido: promover a autonomia. Autonomia não é liberdade para fazer o que se quer, mas saber se posicionar frente ao coletivo, frente ao mundo. A tradução livre seria: eu defino as normas de conduta e assim administro o meu desejo, as minhas pulsões. A educação é, assim, um processo civilizatório. A pessoa educada é aquela que sabe se relacionar com os outros, que sabe se relacionar com o mundo. Trata-se de um exercício de provocação do educando para que ele se veja de fora e, com isso, ganhe autonomia. Assim, na sala de aula, o educador tem a função de provocar a admiração sobre o mundo e somente assim se vê como parte consciente desse mundo. O Rubem Alves dizia que o professor tem a função de provocar espantos. Eu concordo. Essa é a função pedagógica do professor. E para Paulo Freire, o nome disso é autonomia.